Irmãos, eu queria pedir que as pessoas que estão lá no final da igreja, no final, por favor, venham à frente. Daqui a pouco nós vamos ter a celebração eucarística. E olha quantos bancos nós temos aqui. Temos aqui, tem 2 vazios, tem lugar com 2 pessoas. Enquanto lá atrás está cheio. Daqui a pouco parece que é melhor a gente começar a botar o microfone lá atrás. Para quem fala, é bem melhor estar falando numa linguagem coloquial, com as pessoas próximas. Olha, não sei por que os bancos aqui estão vazios e lá atrás cheios. Não consigo entender. Eu peço aos diáconos que ajudem. Fala com as pessoas. E se alguma pessoa não puder vir, então você ajuda a pessoa a vir. Porque melhorou, mas ainda existe um banco vazio aqui, ó, bem aqui. Eu que já vim por aqui, fica aqui, por favor. Preenche esse banco aqui, está aí. Esse banco que está vazio. Fica mais fácil, inclusive, para os presbíteros depois, quando forem distribuir os elementos, ver isso aí. Nós estudamos hoje a nova aliança e misericórdia. Nós temos um texto que faz parte justamente do que nós estudamos, porque Deuteronômio 30, todo o capítulo 30, quem fez as leituras em casa, acompanhou as leituras, então acompanhou justamente esse texto aqui, Deuteronômio 30, 1 a 20. Nós vamos ler. Faz bem ler todo esse texto, embora nós centralizaremos os versículos 15 a 20, mas vale a pena a gente ler. Deuteronômio 30, que diz: quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição, está lá no capítulo 29. Que, pois, diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que te houver ordenado, que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tornará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvidos
a voz do Senhor. Cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos. Nem está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Este é o texto precedente ao que eu quero colocar hoje, porque o seguinte é esse: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Esse texto faz parte do quarto discurso, ou por que não dizer o último discurso de Moisés ao povo. Esse texto tem como referência o capítulo 28, a partir do versículo, a partir do primeiro versículo. As bênçãos decorrentes da obediência. Eu creio que os irmãos leram em casa. Se não leram, fica aqui como dever de casa, para que quando chegar ainda hoje possam ler. Fala das bênçãos decorrentes da obediência e logo depois os castigos da desobediência. É bom ler com muita atenção, porque os castigos decorrentes da desobediência são bem maiores do que aqui as bênçãos da decorrência da obediência.
Irmãos, como está a nossa vida com Deus? Como está a sua vida com seu irmão? Como está a sua vida pessoal? Como está a sua casa? Como está a sua família? E você, como está? Você quer pensar um pouco nisso? É muita coisa para pensar. Muita coisa. Existe uma regra que diz que existem promessas e cumprimentos. É um capítulo, inclusive, na teologia sobre promessas e cumprimentos. Que muitos cumprimentos dependem de nós cumprirmos ou não aquilo que Deus exige. Os profetas falaram muito sobre isso. Aqui fala, esse texto fala. Se você se arrepender, se você se converter, se você voltar para o Senhor. Esse se é muito importante em nossa vida, né? Como é? Se eu pudesse. Se fosse eu. Se dependesse de mim. Se fossem meus filhos. Não fariam isso. E os filhos fazem pior e você não sabe. Todo mundo é bom pai, criador dos filhos dos outros e da família dos outros. Se eu fosse rico. Se aquilo fosse meu. Por exemplo, quem foi ao casamento ontem? Se aquela granja fosse minha, eu preparava diferente. Eu tinha um toldo especial para o celebrante e para os noivos. O noivo não pode ficar no sol nem na chuva. No sol fica caindo como caíam besouros e tal. Nas roupas, entre na roupa da noiva, do noivo e do celebrante. A gente fica fazendo assim para não se coçar. E se chover é pior do que tendo sol. Então tem um todo. Eu já celebrei muitos casamentos, inclusive em granjas, todos têm um todo especial para isso aí. Um todo especial para o conjunto e tal. Quando tiver que pagar extra, que pediram. Se fosse minha, eu preparava para eventos. Preparava. O povo não ficava assim no sol e na chuva. Eu investia. Se fosse minha. Mas não é minha. Esse se fosse eu não teria feito aquilo. Não sei quantos já leram a história de Pisca-Pisca, de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato conta, o título é O Reformador do Mundo. O nome do personagem é Pisca-Pisca. Era um homem que andava reformando o mundo. Tudo ele via diferente. Ele disse, se fosse eu faria diferente. O Criador do mundo errou. E um dia ele chegou, diz Monteiro Lobato, sentou-se debaixo de uma árvore, olhou assim e viu uma aboboreira. Certo? E ele deitou-se debaixo daquela árvore que tem fruto até no tronco, jabuticaba. Deitou-se debaixo de uma jabuticabeira. Aí disse, se fosse eu, uma árvore assim, cheia de fruto pequeno, árvore rasteira, fruto grande, se fosse faz diferente, botava a aboboreira aqui. Os galhos mais fortes, a aboboreira aqui. Essas jabuticabas, coisa pequena, sem valor, ali adormeceu e sonhou,
com um mundo bonito, parecido com aquele mundo que ele queria reformar. Subitamente uma jabuticaba caiu lá de cima, uma jabuticaba grande caiu lá de cima. Porfa no nariz dele. Tá. Aí ele acordou. Aí pensou e disse, quem fez o mundo fez bem feito. E se fosse eu tinha morrido agora, com a abóbora caindo. Se. É o se que estraga a nossa vida, ou se que nos leva a melhorar a vida. Vocês notaram que esse texto fala do se? Veja a partir do versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas e a tua descendência. Está em suas mãos. Está em suas mãos. Aquela história que eu já contei aqui, do jovem que foi atrás do filósofo com um pássaro na mão e perguntou, vivo ou morto? E o filósofo disse, como queira, meu filho, depende de você. Se você quiser morto, mata, se quiser vivo, então solta. A nossa vida cristã, meus irmãos, depende muito de um si. Deus coloca diante de nós bênçãos infindas, muitas das quais dependem de quê? De nós. Não sei quem ensinou, não sei, nem de onde veio isso, de que tudo que acontece é a vontade de Deus. Não sei quem inventou isso. Se pergunta, é vontade de Deus o assassinato? É vontade de Deus o roubo? É vontade de Deus a desonestidade? É vontade de Deus? É vontade de Deus o estupro? É vontade de Deus? É vontade de Deus prejudicarmos uns aos outros? É vontade de Deus. Onde é que está isso? Onde é que está na sua palavra? Que Deus é esse? Que tudo é vontade dele? Que um serial killer matando por aí tudo é vontade de Deus? Onde é que está isso? Qual é a base disso? Que eu faço o que eu quero. O que eu desejo, não é então a maldade humana? A maldade humana é vontade de Deus. Deus quer isso. Leia a sua palavra. Leia isso aqui, tanto capítulo 28, como esse texto aqui. Leia. As bênçãos vêm do Senhor, a maldade é nossa. A maldade é nossa, a ruindade é nossa. Você arquiteta na mente uma coisa, faz, depois diz, foi vontade de Deus. Você arquitetou a maldade contra alguém, e depois que foi vontade de Deus. Esse texto de Deuteronômio, tanto o terceiro discurso de Moisés, quanto o quarto, são muito importantes para nós lermos. O grande livro da lei, que nós estamos terminando, daqui no próximo domingo terminamos essa lição, é o livro do Deuteronômio, que devia ser lido de 7 anos. O povo ficava em pé para ouvir, e eles liam o livro do Deuteronômio, porque recorda todas as promessas, recordam as leis, recordam os testemunhos, recordam os decretos, recorda um pouco a história, e que nós muitas vezes temos que recordar a nossa história. Nós temos que olhar um pouco para trás, não vivendo olhando para trás. Quem dirige sabe que tem retrovisores, você de vez em quando tem que dar uma olhadazinha. Você não vive olhando o retrovisor, olhando para frente, mas de vez em quando você olha.
para evitar. E ainda tem os pontos cegos que você não vê. A vida nos ensina a, de vez em quando, a gente olhar para trás e ver como você chegou até aqui. E essa é a pergunta: como você, meu irmão, chegou até aqui? Não estou falando de chegar até aqui hoje. Como em sua vida, eu que já vivi 76 anos, como eu cheguei até aqui? Olha para o passado, desde a infância, e eu olho de vez em quando, como Deus me tirou, de onde me tirou, para me colocar até aqui hoje. É uma grande estrada. E quantas vezes Ele literalmente me carregou. Quantas vezes eu dependi exclusivamente, sempre dependo exclusivamente dEle. Deus pode tirar tudo o que você tem, como fez com Jó. Eu nunca vi tanta notícia ruim como Jó recebeu. Instantaneamente. Vinha um, dizia isso, vinha outro, dizia isso, outro vinha, dizia outro. E tudo que ele tinha, tudo, inclusive a família, se acabou. Tudo. Família, bens, tudo. Os mais velhos aqui sabem que no tempo de Collor, quando Collor assumiu a presidência, ele disse que tinha uma agulha só, tinha uma bala só na agulha, com aquela bala ia resolver tudo. E como aquele tiro matou muita gente. Muita gente, de fato, morreu. Quando no outro dia amanheceu sem nada no banco. Firmas, indústrias para pagar folha de funcionário. Foi um verdadeiro desastre. Nunca advogado ganhou tanto entrando com ações na vara federal para desbloquear dinheiro. Foi. Pessoas que não tem nada e morreram. Umas se suicidaram. Outros morreram de infarte. Que viram da noite para o dia. Até mesmo escrever, você ia passar um cheque no outro dia, naquele tempo se usava muito cheque. Não, agora tem que ser cruzado novo, não sei o que é tal. Foi um negócio sério. Foi uma pandemia diferente, ao contrário. Quem viveu sabe contar. Um novo recomeço. Nunca tanta gente se desesperou quanto o ano passado. Quantos milhares morreram só no Brasil? Mais de 600 mil. E no mundo todo. Firmas quebraram. Tudo ficou atropelado. Ainda hoje tem gente doente com o resultado da doença, do coronavírus. Ainda hoje. Passou, não morreu, mas ficou com alguns problemas. Muita gente. Aí, tem muita gente ainda usando máscara. As coisas viraram de ponta cabeça. E de vez em quando acontece isso no mundo todo. Se você for buscar a história, leia a história, você vai ver isso. Quando houve os crash da Bolsa nos Estados Unidos, o negócio foi sério. Foi sério, houve um desespero grande. Faça um exame na sua vida. E veja que mesmo assim, em meio a tudo isso, por exemplo, em meio à pandemia, você está aqui. Algumas pessoas da igreja morreram. Coronel Hélio morreu. Maria Lúcia morreu. Pandemia. Coronavírus.
Você teve, não morreu. Eu tive, não morri. Toda a minha família teve, ninguém morreu. Por quê? Porque outros morreram e outros não. A quem você atribui isso? Eu atribuo uma coisa importante que está aqui nesse texto: a obediência ao Senhor. Mas outros foram desobedientes, não sei, não vou analisar a sua vida, nem a vida dos outros, estou analisando a minha. Mas se eu tivesse ido, é porque o Senhor também tinha me levado, usado aquele meio, pode usar outro. Pode usar outro. Quase morri num acidente. Pouca gente sabe, mas passei um mês, quase 2 meses, numa cadeira. Uma cadeira, sem poder dormir na cama. Só Deus sabe. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Deus está propondo a cada um de nós, a mim e a cada um aqui. Proponho a vocês. Estou fazendo uma proposta a vocês. Estou deixando com vocês. Obrigado, meu filho. Se você guardar o mandamento que hoje te ordeno, qual é o mandamento? Que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuir. Falando muito de uma coisa que chama-se hermenêutica, contemporaneidade da mensagem, trazendo para os nossos dias. Deus está dizendo a nós: Deus te abençoará em tua vida, naquilo que você coloca a sua mão, no seu trabalho, como ele vai dizer lá atrás no capítulo 28, no seu trabalho, na cria das tuas ovelhas, do teu rebanho, na sua própria vida particular, individual. A bênção do Senhor será sobre vocês. O que é que você quer? O que é que você deseja? Lógico que eu não sou daqueles, eu não sou. Nunca fui, não sou e não encontro muita base para isso. Para uma pessoa adoecer e você chegar e dizer, é pecado. Você assim, todo mundo era doente. Eu vi isso no seminário onde eu estudei. Um professor que tinha o outro como desafeto no seminário. Porque o outro adoeceu. O professor chegar no seminário, aquilo foi pecado, desobediência à igreja. Os irmãos sabem que eu fui caçado no seminário porque eu sempre me adiantava para dizer as coisas. Eu disse àquele professor, pelo amor de Deus, o seu professor, o senhor dizer uma coisa dessa? O senhor está pecando contra Deus. E o professor olhar para mim e se levantar, como é isso? Isso é um pecado contra Deus. Se fosse por pecado, o senhor estava talvez morto. A gente já dizia que ele era mais pecador que o outro, né? Faça isso não, professor. Não diga isso na frente dos seus alunos, não. Eu que sou seu aluno, não diga isso não. Jamais afirme isso. Se o senhor tem algum desafeto com ele, mas não está dizendo isso não. Era um professor de seminário. Eu não sou desses que acham que por causa de pecado, por causa disso. Agora, pode existir, é lógico, uma desobediência tal que Deus discipline. A disciplina é para que nós cresçamos. Para nós cresçamos. Deus está propondo a cada um de nós a vida e a morte, o bem e o mal. O que é que você quer? Escolha o bem, escolha a vida. Como? Amando ao Senhor teu Deus. Sendo obediente ao Senhor teu Deus. Cumprindo
os mandamentos, os estatutos, procurando fazer a vontade de Deus. Não quer dizer com isso que você tem que ser beato de igreja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É absoluto. Sua vida particular, individual. Faça, meu irmão, de sua casa um lugar de adoração. Que Deus esteja presente na sua casa, no seu lar, na sua família. Não pense que Deus só está presente aqui, não. Pense isso, não. Faça do seu lar um lugar de adoração. Faça do seu trabalho um instrumento de Deus para você testemunhar às pessoas. Faça isso. Em cada negócio que você vai fazer, cada negócio. No tempo que eu advogava com um rapaz que hoje é juiz já há alguns anos, já tem bem 30 anos como juiz, está perto de se aposentar. Um dia ele chegou brincando comigo e disse: olha, eu vou sair do escritório, não posso mais trabalhar com você. Ele era da igreja. Aí eu disse: tudo bem, o que é que posso fazer? Foi minha culpa. Ele disse: não, porque é o seguinte, você está impedindo da gente ganhar dinheiro. Estou impedindo, estou. Chega um casal querendo o divórcio para a gente patrocinar. Aí o senhor passa 1 hora com o casal aconselhando. 1 hora. Aí ele desiste. O senhor gastou ar-condicionado, o ambiente, deu água para eles, aconselhou, fez oração e eles foram embora, a gente perdeu o dinheiro. Eles disseram: olha, não vamos fazer mais, vamos fazer aqui um negócio. Eu digo: diga. Ele disse: quando chegar para mim ou para o senhor, quando chegar para mim ou para o senhor, algum casal querendo se separar, o senhor manda para mim, porque eu faço logo a procuração e pego 50% adiantado. Aí eu mando para o senhor, aí o senhor aconselha. Se ele desistir, a gente já ficou com 50%. Recebeu o dinheiro, não perdeu nada. Eu disse: não, eu não faço isso, não. Diante de um juiz, de um promotor, o promotor me conhecia, o juiz também. O promotor disse: o senhor não é pastor? Eu digo: sou. O senhor sabe que eu sou. Por que o senhor faz divórcio? Aí o juiz me conhecia também, aí disse: boa pergunta, doutor. Responda ao Ministério Público. Está a presença do casal. Eu disse: eu vou responder. Eu não faço divórcio. Como não faz? Não, não faço. Quem faz é o magistrado aí. Eu trago para os senhores fazerem. Eu patrocino, mas eu não faço. Por isso, pode dispensar a audiência de conciliação, porque eu já gastei tempo suficiente com eles para eles desistirem. Eu não acredito que ele vá desistir agora. Olha aqui, um já é separado, eles são separados há 5 anos, cada um já tem um companheiro, um tem uma companheira, outro tem uma companheira, já tem 2 filhos, cada um desse relacionamento. O senhor quer que eles acabem com esse relacionamento para voltar? O juiz está decretado o divórcio. Testemunhei. Deus me deu a oportunidade de testemunhar. Deus me deu a oportunidade de trabalhar com casais para que eles desistissem. Muitos desistiram no meu escritório. Eu dou graças a Deus. Eu poderia ter recebido dinheiro mesmo. Não. Nunca comprei um carro porque ganhei de advocacia ou coisa assim. Porque eu tenho certeza na minha vida que o que eu fiz como advogado, o que eu fiz pensando em Deus. Eu fiz pensando em Deus. Quando você estiver trabalhando, seja emprego, seja o que for, pense nisso. Estou fazendo isso para a minha manutenção da minha vida. Eu vou ganhar quanto eu puder, ganhe muito a valer. Mas pense nisso. Primeiro, glorificação do nome do Senhor. Sua vida
sua profissão, sua fé. Amando o Senhor teu Deus, obedecendo ao Senhor teu Deus. Você quer ser feliz, quer uma vida feliz? Ama o Senhor teu Deus. Obedece. Não se esquece quando você estiver trabalhando, dando aula, né? Dando aula. Não se esqueça. Ali não é simplesmente um trabalho que você vai fazer para no final ganhar seu salário, não. É uma oportunidade que Deus deu, mas também, quem sabe, de testemunhar. De vez em quando, uma aula ou outra, alguém vai perguntar alguma coisa sobre sua fé. Você não está ali para pregar, está para testemunhar. Responda e passe adiante. Não fique fazendo sermão, não, porque aí também não é certo. Fazer o sermão, não, mas responda. Diga os fundamentos da sua fé, o Deus que você crê. Faça isso. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. O Senhor Deus diz: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Como para mim foi uma alegria grande quando anteontem, nasceu minha primeira bisneta. É descendência. São os meus filhos. Estavam lá, a parte da família, orando, intercedendo e agradecendo a Deus. Depois estava todo mundo de mãos para cima, agradecendo a Deus. Tu e a tua descendência. Sabendo que eu os instruí a temer ao Senhor. Se um outro não tem, um outro faz alguma coisa errada, não, eu não ensinei assim. Eu vou concluir, meus irmãos, dizendo que eu estudei no colégio evangélico, colégio 15 de novembro, onde muita gente não evangélica estudou lá. Depois, pela minha vida, em algumas cidades, em alguns lugares, fui me encontrando com alguns ex-alunos que não eram crentes e ainda hoje não são. E um deles me disse: rapaz, aquelas lições que eu aprendi lá no colégio 15 de novembro, eu nunca me esqueci. Você sabia, pastor Adalto, que até hoje eu não consigo fazer um negócio errado e tenho a oportunidade de fazer, até para ganhar, mas eu não faço, por causa daquelas lições evangélicas lá no colégio que eu aprendi. Veja a ética e a moral evangélica como é importante na mente das pessoas. A nossa lição de hoje fala sobre isso. Aí a gente termina fazendo as mesmas perguntas. Meu irmão, como você está? Como está a sua vida? Como está o seu emprego? Como estão os seus negócios? Como está o seu relacionamento? Como está? Como está? Você coloca tudo isso diante de Deus. Olha para o seu passado, para a sua história. E vê até onde você está, que Deus te trouxe. Aos trancos e barrancos, Ele te trouxe. Você agora está diante de Deus, e Deus está perguntando tudo isso. Como está você com Deus? Como estás com teu Deus? Deus nos abençoe. Amém. Convido os presbíteros, estão escalados, João Roberto também, para a celebração da Santa Ceia.